Novamente, bom dia, meus irmãos. Eu convido a todos para que possamos estar abrindo as nossas Bíblias em Isaías, capítulo de número 59. Nós faremos a leitura todos em uma só voz, mesmo assentados, mas nessa mesma reverência à palavra do nosso Deus. Nós faremos a leitura do versículo de número 1 e também o versículo de número 2 de Isaías 59. Isaías 59, versículo de número 1 e também o de número 2, todos em uma só voz. Leiamos assim a palavra do nosso Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, estamos diante do Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, porque a tua graça, mais uma vez, superabundou, Senhor Deus, em nossas vidas. Louvado seja o teu nome, porque neste dia, Senhor Deus, mesmo ao iniciar, vemos o cuidado do Senhor para conosco. E estamos aqui, Senhor Deus, para louvar e engrandecer o teu nome, pois só o teu nome é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Diante do Senhor agora, Senhor Deus, eu clamo ao Senhor, em prol, Senhor Deus, dos meus pecados, em prol, Senhor Deus, do pecado da tua igreja também, de cada um dos meus irmãos, que se apresentam diante de ti, Senhor Deus, com sinceridade em seus corações, e clamo, Senhor Deus, para que o Senhor mude, Senhor Deus, o nosso estado, Senhor Deus, de pecaminosidade, que possamos, Senhor Deus, a cada dia mais nos afastar, Senhor Deus, daquilo que tem feito separação entre nós e o Senhor. Ó Deus, que o Senhor esquadrinhe, Senhor Deus, os nossos andar, o nosso falar, e o teu Santo Espírito, Senhor Deus, venha estar nos corrigindo, nos fortalecendo também, diante, Senhor Deus, das dificuldades que temos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, ouça, Senhor Deus, também a oração de cada um dos meus irmãos que se apresentam diante do Senhor e que eles possam, Senhor Deus, também fazer isso, Senhor Deus, com sinceridade em seus corações, sabendo, Senhor Deus, que o Senhor é poderoso para, ó Pai, limpar, Senhor Deus, das nossas vidas o pecado, pois sabemos, Senhor Deus, o quanto ele é destrutivo, Senhor Deus, para nós, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, também pela vida de cada um dos meus irmãos aqui presentes. Ofereço, Senhor Deus, desde já também gratidão, Senhor Deus, nos nossos corações por poder louvar ao Senhor, a quantos irmãos, ó Deus, mundo afora, não têm tido, Senhor Deus, esse privilégio e que possamos valorizar cada instante, Senhor Deus, que estamos diante de Ti. É o que nós te pedimos, Senhor Deus, na operosidade, Senhor Deus, do Teu Espírito Santo e em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, uma vez mais, vamos estar abrindo as nossas Bíblias em Romanos, capítulo de número 16, e eu peço a gentileza dos irmãos que, à medida em que forem encontrando, por gentileza se coloquem de pé. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, nós faremos a leitura todos em uma só voz também do versículo de número 16. Desculpa, 20. 16, capítulo 20. Não, capítulo 16, versículo 20, desculpa. Leiamos todos em uma só voz. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Amém. Eu convido nosso querido irmão, presbítero Edson, para estar vindo aqui à frente, orando, tendo uma oração de adoração e louvor ao nosso Deus.
Querido Deus, nosso amado, bendito e eterno Pai, te agradecemos, Pai, por esse momento importante que tem nos dado, estamos aqui juntos, reunidos, para estarmos prestando esse culto ao Senhor. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia, nos trouxeste aqui para esse momento. E creio, Senhor, que o Senhor tem colocado esta alegria em cada um de nossos corações, reconhecendo o teu grande amor e a tua misericórdia sobre cada um de nós. Pai, te agradecemos e te pedimos que o Senhor esteja nos orientando neste momento, nos dando a reverência necessária para estarmos aqui prestando um culto que realmente seja agradável ao Senhor. Eu te agradeço, te louvo, te exalto, porque só o Senhor é digno, Pai, de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Pai, te agradecemos porque, como diz a tua palavra, que as misericórdias do Senhor são uma causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias se renovam, Pai, a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. E esta igreja, Pai, tem provado a misericórdia do Senhor e a fidelidade do Senhor em nos permitir, nesse momento, estarmos aqui prestando esse culto ao Senhor. Por isso, Pai, eu entrego esse momento nas tuas santas mãos, que tudo que for correr aqui, Pai, seja realmente para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Lembramos ainda, Pai, neste momento, estar entregando nas tuas santas mãos os teus servos, em especial os idosos, que fazem parte dessa igreja local, Pai, e que não estão, às vezes, tendo condição de estarmos aqui junto de nós. Onde estiver nesse momento, nós te pedimos, que o Senhor esteja abençoando a cada um deles ali, Pai, no consolo, no conforto, ali na sua saúde, amenizando as suas dores e os protegendo ali segundo a vontade do Senhor. Eu te peço, Pai, todas essas bênçãos humildemente, com ação de graça, deixa entregue no precioso nome do Senhor Jesus, agora e sempre. Amém, Senhor. Ainda de pé, meus irmãos, louvemos ao Senhor com 2 cânticos. E nessa oportunidade também, no segundo cântico, aqueles irmãos que se prepararam, o momento é oportuno para trazer aqui ao gasofilácio os seus dízimos e as suas ofertas e lançá-los no segundo cântico. Louvemos ao nosso Deus, irmãos, bom dia. Louvemos ao nosso Deus com todo o nosso coração, com o cântico Coração Igual ao Teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração
Ensina-me a amar ao meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir como teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Perdão e graça. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor.
Oremos, irmãos. Pai de amor, de imensa bondade, grandioso és tu, ó Deus. Nós te louvamos, te engrandecemos, ó Pai, nesta manhã. E, ó Deus, louvamos ao Senhor pelas provisões que o Senhor, ó Deus, nos deu, ó Pai, e que parte dessas provisões nós entregamos a Ti, entregamos à igreja, para que a Tua obra continue, ó Pai, e os Teus filhos sejam alcançados através do nosso trabalho, através da nossa dedicação, porque cremos, ó Deus, que o Senhor nos deu um privilégio de poder levar as boas novas aos corações aflitos, ó Pai. Graças te damos por tudo, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, vamos estar fazendo a leitura da pergunta de número 169 do Catecismo Maior de Westminster, tanto pergunta quanto posteriormente a resposta. Leiamos assim: Como ordenou Cristo que o pão e o vinho fossem dados e recebidos no sacramento da ceia do Senhor? Cristo ordenou que os ministros da palavra, na administração desse sacramento da ceia do Senhor, separassem o pão e o vinho do uso comum pela palavra da instituição, ações de graças e oração, que tomassem e o partissem o pão e dessem tanto como o vinho aos comungantes, os quais, pela mesma instituição, devem tomar e comer o pão e o vinho, em grata recordação de que o corpo de Cristo foi partido e dado, e o seu sangue derramado em favor deles. Amém. Vamos estar agora passando a palavra ao pastor Wendel. Bom dia, meus irmãos. Vamos abrir então a palavra de Deus em Gênesis. Nós estamos no capítulo 3 e hoje nós vamos tratar do trecho dos versos 14 a 19. Gênesis capítulo 3, versos 14 a 19, o trecho que trata do juízo de Deus contra o pecador e o seu pecado. Diz assim a palavra do Senhor. Então, o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendestes à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó e ao pó tornarás. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai Santo, nós já estamos oferecendo ao Senhor este culto como é devido ao teu santo nome, pela tua própria ordenação. E, ó Deus, agora a tua palavra foi lida e será exposta. Nós queremos
pedir ao Senhor que nos abençoe, para que o Teu Santo Espírito possa abrir nossos entendimentos, de tal maneira, ó Deus, que este trecho tão importante, tão poderoso, tão rico, instrutivo, desafiador, possa, Senhor, de fato, trazer uma mensagem a cada um de nós, de modo a que conformemos as nossas vidas à Tua vontade. Te peço, portanto, clareza na exposição, bem como também, ó Deus, corações aptos para receberem a Tua palavra. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, uma das maiores ilusões que o mundo contemporâneo tenta nos convencer é a ideia de que o pecado não produz consequências reais e graves. O homem sem Deus, quase sempre ele acredita que pode redefinir o que é a moralidade, o que é o certo, o que é o errado. O homem moderno, ele desconstruiu os limites que foram estabelecidos pelo próprio Deus. Alguns tentam, com muita ousadia, inclusive, negar a ordem da criação. E tudo isso sob a ideia de que o pecado ele não existe, ou se existe, ele não é tão grave assim, afinal de contas, Deus é um Deus perdoador, misericordioso, que não será capaz de punir as pessoas e mandá-las para o inferno. No entanto, esse trecho curto que a gente acaba de ler, de Gênesis 3, nos confronta com uma verdade completamente diferente desta perspectiva moderna. A verdade que o texto nos mostra é que o pecado ele desorganiza toda a realidade do ser humano e o pecado traz consequências gravíssimas. O que a gente vê é que depois da queda e também da fuga de Adão em relação a Deus, Deus fala de uma maneira a condenar todos aqueles que estiveram envolvidos nesta trama, podemos assim dizer, contra a sua palavra. A serpente ela é amaldiçoada, toda a criação é afetada por causa do pecado, o sofrimento e a morte entram no mundo, mas, ao mesmo tempo, meus irmãos, nós também percebemos a misericórdia e a graça do Senhor trazendo esperança ao coração crente. Então, o que nós veremos aqui nesta manhã, neste breve texto e neste tempo que temos, é exatamente esta palavra de que a graça de Deus ela nasce, mesmo em meio ao juízo. A ideia do texto é que o pecado trouxe consequências profundas, reais, gravíssimas sobre toda a criação, mas Deus, em sua graça soberana, em sua misericórdia, que é infalível e também contínua, Deus anunciou desde o início a derrota da serpente, como lemos aqui em Romanos, capítulo 16, verso 20. Satanás será derrotado, a serpente será vencida, e também a esperança da redenção na pessoa de Cristo Jesus. Veremos, então, cada uma destas condenações, ou destes juízos. Em primeiro lugar, o juízo sobre a serpente. E nesse primeiro juízo, nós vamos perceber que Deus não negocia com o mal. O juízo da serpente, portanto, nos ensina que Deus jamais negocia com o mal, Deus jamais negocia com aquilo que é contrário à sua palavra. Repare que o texto, no verso 14, ele começa com a palavra de Deus dirigida à serpente, e ele diz assim: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Aqui nós encontramos a primeira maldição, a maldição explícita da Escritura. A serpente, ela se torna, inclusive em toda a Escritura, não somente aqui, mas a partir daqui, símbolo permanente de humilhação, de derrota, símbolo de ofensa ao próprio ser humano. Não é à toa que nós chamamos as mordidas das serpentes de ofensa ou de ofensivas,
De fato, porque a serpente se torna símbolo daquilo que é pecado, daquilo que é mal. Alguns especulam aqui o fato de que a serpente teria sido criada com asas, e uma das maldições foi exatamente o fato de ter Deus tirado estas asas e fazendo com que ela rastejasse sobre a terra, numa demonstração clara de que antes, se ela voasse no ar, agora ela teria que rastejar, que é uma posição de humilhação. A ideia de que comerás o pó todos os dias, ou seja, ela estaria mesmo na terra, estaria sempre por baixo, seria, de todos os animais domésticos, aquele que é mais odiado, porque quase dificilmente alguém considera a possibilidade de ter uma serpente entre os animais domésticos. E mesmo entre os animais selváticos, sendo ela aquela que rasteja, se torna também presa fácil para todos aqueles outros animais, tanto aqueles que voam, como as águias, por exemplo, os falcões, os gaviões, que veem de longe as serpentes e conseguem pegá-las, como mesmo os animais também, que são animais terrestres. Mas todas as especulações que nós podemos até encontrar nos comentaristas, ou mesmo nos estudiosos acerca destas curiosidades, elas não mudam muita coisa do fato do que o texto quer nos ensinar. Porque, se todas estas coisas forem verdadeiras em relação à serpente, podem ser, isto não muda o fato de que o que Deus está fazendo aqui é, de fato, humilhar e considerar a atitude da serpente como algo que foi absolutamente contrário à sua palavra. O contexto, inclusive, vai além do próprio animal. Se a gente compara a Escritura com a própria Escritura, quando, por exemplo, nós lemos lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 9, nós vamos ver neste texto, o último texto da Bíblia, o último livro, inclusive contrastando com o primeiro e o último, talvez a ideia do alfa e do ômega, o que a gente percebe é que Apocalipse 12, 9 identifica a serpente claramente como Satanás. E o conflito do Éden, portanto, não é apenas um conflito moral entre fazer o bem ou fazer o mal, uma questão ética, cultural, estabelecida pelo ser humano, mas é um problema espiritual. Desde o início, a humanidade vive em meio a esta guerra espiritual, que é real. Ou seja, a ideia de tentar modificar a palavra de Deus, de ridicularizar a linguagem cristã, a linguagem divina, reduzindo o mal, muitas vezes, a estruturas sociais, se esquecendo de que a Escritura afirma que esta oposição espiritual entre nós e Deus, ela é real, ela é de fato concreta. Os seres humanos caem e, ao caírem, eles ofendem o governo de Deus. Eles querem modificar a palavra do Senhor. Então, a serpente, na Escritura, ela representa toda a tentativa de perverter e de inverter a ordem da criação. Ela questiona a palavra de Deus, como vimos. Ela relativiza a verdade, como vimos também, ela tentando mostrar a Eva outra palavra. E, finalmente, ela tenta conduzir de maneira mentirosa, de maneira falsa, o homem, o ser humano, a uma possível autonomia, que, como vimos, é algo falso e mentiroso. E, meus irmãos, isso continua de maneira muito profunda na nossa cultura, na nossa sociedade. Os irmãos veem todos os dias, por meio das notícias, e mesmo das pregações, dos anúncios que são feitos, especialmente em redes sociais, o quanto os seres humanos eles tentam perverter, inverter, subverter a verdade objetiva do Senhor. Tudo o que é a respeito de Deus, e principalmente de Jesus Cristo, tem sido ridicularizado, tem sido pervertido, tem sido modificado nessa nossa cultura contemporânea. E sempre foi assim, desde o início. O bem e o mal sempre se tornaram, a partir daqui, construções subjetivas, ou seja, cada indivíduo, cada pessoa, cada cultura, cada região passa a definir o que é a verdade. Muitos filósofos, muitos sociólogos, eles pregaram esta ideia de que não há uma verdade que seja absoluta, não há uma verdade na qual nós devamos confiar. Afinal de contas, cada pessoa tem a sua perspectiva e cada pessoa tem a sua própria verdade. Mas a Escritura mostra o contrário. A Escritura mostra que, de fato, sempre houve e há uma verdade absoluta. Contudo, é o pecado exatamente que nos faz ver de maneira relativa,
É o pecado quem modifica a nossa visão das coisas, porque caímos com a tentação da relativização da verdade na serpente. Um autor contemporâneo muito importante, chamado Carl Trueman, ele afirma que a cultura moderna ela deslocou a autoridade da realidade objetiva, da verdade de Deus, para a experiência subjetiva do indivíduo. Ou seja, o problema que Carl Trueman ele aponta é que essa tentação no Éden, que é sereis como Deus, ela se repete ao longo da história. O homem sempre, ao longo da história, e principalmente talvez agora na modernidade, por causa do próprio ambiente relativista em que a gente vive, o homem sempre deseja estabelecer os seus próprios critérios de verdade. O homem sempre tenta estabelecer aquilo que é melhor. É o que nós chamamos de pragmatismo, que eu tenho insistido aqui nestas mensagens. O chamado pragmatismo evangélico, ou seja, a verdade bíblica quase sempre ela é substituída por uma lógica da eficiência. Falando de maneira prática, muitas igrejas avaliam, por exemplo, a fidelidade dos seus membros por meio de números, por meio de popularidade, às vezes o próprio impacto emocional que é causado naquele culto. Então, se as pessoas estão se sentindo bem, por exemplo, se sentindo acolhidas, isto para alguns é sinal de prosperidade. Números também, né, como eu disse, frequência, dízimos e etc. A popularidade dos seus líderes. Não é raro nós vermos isto acontecer, até mesmo em algumas igrejas presbiterianas, em que, infelizmente, o que mais se tem é exatamente esta divulgação, esta fama, esta popularização dos seus líderes, divulgação de números, esse impacto de pessoas. O culto se torna, às vezes, produto que é vendido, que é comercializado. E a pregação, quase sempre, ela se adapta a esse consumidor religioso. O evangelho, muitas vezes, ele é suavizado nas palavras, na maneira como a igreja se apresenta à sociedade, sobretudo para evitar o confronto. Afinal de contas, se nós confrontarmos o pecador conforme a palavra de Deus o confronta, muito provavelmente algumas pessoas, de fato, serão espalhadas, elas serão, como diz o Salmo 1, como palha que o vento dispersa. Mas, meus irmãos, este texto aqui, especialmente em relação à ação de Deus contra a serpente, nos mostra que Deus ele não negocia com o mal. Deus não se adapta ao pecado. Portanto, o texto mostra que a ação de Deus contra a serpente, ou seja, a maldição para a serpente, ela nos ensina que o pecado jamais será tratado por Deus como algo neutro. E a razão é muito simples, porque Deus é um Deus santíssimo. E a santidade divina, ela exige também, por outro lado, o juízo de Deus. Porque se Deus permitisse qualquer tipo de mancha, de nódoa, na sua santidade, ele deixaria de ser santo. Deus não admite a impureza, Deus não admite o pecado, a iniquidade. Por esta razão, ele exige, portanto, o juízo contra todos aqueles que se levantam contra a santidade de Deus. E repare, Deus aqui ele está julgando tanto o ser que pecou, quanto o pecado em si. De modo que aquela frase que geralmente as pessoas utilizam, dizendo que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, é uma frase contrária à Escritura. Deus também odeia o pecador que pratica o pecado. De modo que Deus condena não apenas o pecado que o indivíduo praticou, mas Deus condena o próprio indivíduo. Vocês percebem, e perceberemos isto nas demais punições, tanto à mulher quanto ao homem, que Deus não isentou tanto a mulher quanto ao homem, tanto a serpente, das consequências maléficas do pecado. Portanto, o pecador, ele também sofre diretamente a ação de Deus. É óbvio, como veremos também, que Deus providencia sempre a esperança, o retorno, sempre providencia o perdão.
Mas o que eu quero dizer é que enquanto o pecador permanece pecador, rebelde, um pecador que não se arrepende, um pecador que nós chamamos de ímpio na Escritura, sobre ele também estará presente a ira de Deus. Aliás, o próprio evangelista João, trazendo as palavras de Cristo, menciona isto, dizendo que sobre eles permanecem a ira de Deus. A ira de Deus está presente contra o ímpio, aquele que não se arrepende, aquele que não se volta para o Senhor. Em Abacuque, capítulo 1, verso 13, o profeta afirma ali as palavras de Deus, dizendo que Deus é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal. Deus não pode aprovar o mal. E é por esta razão que muitas igrejas, elas têm sofrido também quando, na sua prática eclesiástica, ela não disciplina os seus membros que costumeiramente, que de maneira contumaz, permanecem em pecado. Deus percebe estas coisas. Portanto, uma liderança frágil no que diz respeito à disciplina dos seus membros e que permite que haja licenciosidade, que haja pecados públicos que não são tratados, muito provavelmente essa liderança será, sim, chamada a atenção por Deus e, consequentemente, a própria igreja também sofrerá as consequências. Muito do que vemos em muitas igrejas que talvez não estejam crescendo espiritualmente falando, não se amadurecem, igrejas que muitas vezes perpetuam os mesmos problemas, e às vezes nós conversando com irmãos, né, e mencionando algumas igrejas, quase sempre alguns irmãos dizem assim, não, aquela igreja sempre foi assim, ali sempre foi dessa maneira, e sempre vem à nossa mente então esta ideia, por que será que esta igreja sempre foi assim, sempre foi desta maneira? Será que não há ali algo que não tenha sido tratado, algo que não tenha sido disciplinado? Será que aquelas pessoas que ali estão não se rebelaram contra Deus, de fato, em algum momento, e não tiveram os seus corações arrependidos, a ponto de se arrependerem como igreja, como liderança, e se voltarem para Deus? Muito provavelmente seja isto, meus irmãos. Porque, de fato, o juízo de Deus ele permanece contra todos aqueles que permanecem praticando o mal. Interessante, irmãos, que agora, no meio do juízo, e este, inclusive, é o tema da nossa exposição nesta manhã, a graça que nasce no meio do juízo, porque, curiosamente, no versículo 15, Deus faz aqui um parênteses, e o versículo 15 é considerado por muitos teólogos como o primeiro evangelho. Na linguagem teológica, a gente costuma chamar isto de proto-evangelho. Proto é inicial, primeiro, aquilo que vem antes. Então, alguns chamam de proto-evangelho, ou seja, é o primeiro anúncio da Escritura, anúncio objetivo, um anúncio claro, de que Deus providenciaria o Redentor. Gênesis 3,15, portanto, é um texto base para toda a nossa teologia bíblica a respeito da vinda de Cristo e da vinda do Redentor. E a questão é, por que Deus introduz este texto exatamente aqui? Inclusive antes mesmo de apresentar a punição ao homem, à mulher e ao homem, logo na sequência. A razão é simples, a razão é porque agora Deus falaria aos seres humanos. E ao falar aos seres humanos, Deus agora apresenta uma das declarações mais importantes da Escritura, que é a seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, ou seja, a descendência da serpente. Deus está falando aqui para a serpente, porém inimizade entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Interessante que aqui, então, nós encontramos esta relação agora, de fato, metafórica, em que Deus está usando a serpente como símbolo de pecado, como símbolo de mal, como símbolo de rebelião. É óbvio que aqui Deus não está mais falando da serpente enquanto apenas um animal. Embora a serpente seja, sim, ofensiva ao ser humano, inclusive no próprio calcanhar, como é mencionado aqui no texto, tu lhe ferirás o calcanhar. Geralmente as mordidas, né, de serpentes, elas acontecem exatamente na parte dos membros inferiores, né? Tanto é que as pessoas são instruídas quando caminham nas roças, nas fazendas, nos matos ainda a serem abertos, a caminharem com botas, né, ou calças
porque para evitar exatamente esta ofensa da serpente. Mas não é somente isto que o texto quer dizer. O texto quer mostrar agora a serpente como símbolo daquela que ofenderá profundamente o ser humano. De fato, é aquela que estará sempre presente na vida dos seres humanos. O pastor Calvino, por exemplo, falando sobre esse texto, ele diz que esse texto contém o início de toda a esperança messiânica, porque Deus não abandona o homem à destruição, mas promete vitória sobre Satanás. Então a gente percebe que aqui a graça do Senhor, antes mesmo de Deus apresentar a punição à mulher e ao homem, a graça do Senhor aparece como resposta ao pecado. Em outras palavras, irmãos, o juízo divino não anula a misericórdia de Deus. Nós temos aqui as duas coisas, o juízo de Deus e a misericórdia de Deus. Quer dizer, Deus punirá exemplarmente todos aqueles que ofenderem a sua santidade. E, ao mesmo tempo, Deus oferece a sua misericórdia para todos quantos se arrependerem dos seus pecados. Claramente, essa promessa aponta para Cristo. Paulo, escrevendo aos Gálatas, lá no capítulo 4, verso 4, afirmou que, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, e ele acrescenta, nascido de mulher. Esta expressão de Paulo, nascido de mulher, é exatamente uma referência ao descendente, de Gênesis 3,15, prometido, que pisaria a cabeça da serpente. Também o texto que nós lemos aqui na liturgia, Romanos 16:20, mostra esta mesma esperança. Nós lemos, o Deus da paz esmagará em breve Satanás. A expressão de Paulo, esmagar, é uma expressão que se refere exatamente à ideia de este te ferirá a cabeça, pisará sobre Satanás. E essa promessa, ela é muito importante na vida cristã, porque ela vai combater dois extremos. De um lado, o moralismo, e de outro lado, o antinomismo. O que são essas coisas? O moralismo é que acredita que o homem pode vencer o pecado por esforço próprio. Então, aquelas pessoas que tentam lutar contra o seu próprio pecado, tentando usar os seus próprios recursos, tentando usar a sua própria inteligência, seus próprios métodos religiosos, aquilo que Paulo chama de rudimentos do mundo, não é? Tentando, muitas vezes, usar as próprias ferramentas religiosas como um mérito diante de Deus. Então, a pessoa, por exemplo, ela é dizimista, ela é frequente à igreja, ela cumpre os seus compromissos, então ela considera que estas coisas são méritos diante de Deus. Mas a Bíblia não considera estas coisas como mérito, porque, de fato, o único que pode matar o pecado é o próprio Cristo. Como escreveu o puritano John Owen, a morte da morte na morte de Cristo. Cristo matou a morte na sua própria morte, quando ele se entregou à cruz para anular todo o efeito do pecado sobre o ser humano. E, por outro lado, o chamado antinomismo, ou antinomianismo também, é a ideia de minimizar a gravidade do pecado, em nome de uma graça abundante. Isto é muito comum também nos nossos meios religiosos. As pessoas acham que, pelo fato de Deus nos ter dado graça, então nós podemos pecar, porque, afinal de contas, a graça é maior do que o pecado. Então, não importa, vamos viver a vida e, se tivermos que pecar, a gente peca, mas Deus vai nos perdoar. Isto também é contrário à Escritura. A Bíblia mostra que Deus não admite o pecado. Ele sempre punirá o pecado. O pecado sempre trará consequências graves. Muito embora, no meio deste pecado, haja sempre a esperança de redenção. Vamos ver agora o juízo da mulher. E no juízo da mulher, Deus revela também a distorção dos relacionamentos humanos. O verso 16, ele se dirige diretamente à mulher. E aqui talvez alguns pudessem pensar, por que Deus não se dirigiu primeiramente ao homem, considerando que o homem é, na Bíblia, visto como aquele que é o chefe da casa? Mas é exatamente porque Deus segue uma lógica da maneira como o pecado aconteceu. O pecado acontece com a tentação da serpente à mulher, e esta mulher depois conduz
este pecado ao marido. Então Deus segue esta lógica. E agora Deus diz que ele vai multiplicar sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. O texto aqui, meus irmãos, é muito necessário que a gente entenda isto, porque o texto não apresenta a maternidade como maldição. O que está sendo colocado aqui não é que a maternidade ela é agora vista como uma maldição, mas mostra que o sofrimento humano ele agora invade aquilo que antes seria plenamente harmonioso. A ideia do texto é mostrar que a dor entra na experiência humana, na vida humana. Além disso, o texto também afirma que o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Essa frase aqui ela tem sido muito debatida, infelizmente, às vezes, mal interpretada, mas a ideia aqui é que o texto aponta para uma tensão relacional. Quer dizer, antes da queda, a harmonia entre homem e mulher, ela não era afetada pelo pecado. Portanto, ambos se tratavam com a devida perfeição do respeito, do amor, da igualdade, da dignidade. As funções eram entendidas como absolutamente normais, perfeitas, porque não havia compreensão equivocada a respeito de si mesmo. Mas o problema é que, com o pecado, o relacionamento passa a experimentar conflitos. Porque no pecado, agora, o homem se vê como dono da sua própria história, dono da sua própria situação, do seu próprio contexto. Lembra que o grande problema do pecado é a busca de autonomia, é o ser sem Deus. Então, tanto o homem quanto a mulher se verão agora como dominadores um do outro. Portanto, o conflito, a distorção, a luta pelo controle, tudo isto será agora pauta da relação entre o homem e a mulher. E veja que essa situação, ela não descreve o ideal da criação. Pelo contrário, nós estamos aqui diante da consequência da queda. Então, por exemplo, o domínio abusivo do homem sobre a mulher não é uma criação de Deus. Deus não criou o homem para dominar a mulher de maneira abusiva. Por isso, nós devemos ser contrários ao machismo, ao patriarcalismo que é feito de maneira pecaminosa. Isto é resultado de pecado. A rivalidade relacional, ela nunca pertenceu ao projeto original de Deus. E veja que isso é muito importante para que a gente possa discutir os debates contemporâneos, porque se de um lado o machismo existe como uma forma abusiva de perverter a criação, de outro lado percebemos a criação de um feminismo radical que quase sempre interpreta a estrutura bíblica como opressiva. Muitas mulheres se levantam aí pelo mundo, na filosofia, na sociologia, para tentarem mostrar que a Escritura ela é opressiva, que a Escritura mostra Deus cria o homem neste papel de opressão à mulher. Mas veja, o problema aqui não é a ordem criada. Deus não criou para ser assim, mas a corrupção do pecado. Um teólogo batista, Wayne Grudem, ele observa que a distinção de papéis entre homem e mulher nunca implicou inferioridade, mas complementaridade funcional. Ou seja, a queda ela distorce essa complementaridade e transforma a cooperação em competição. Ao mesmo tempo, meus irmãos, o texto confronta diretamente aqui, como eu disse, esse patriarcalismo pecaminoso. Muitos homens que indevidamente eles usam essas justificativas, usam esse versículo para justificar autoritarismo, abuso e todo tipo de violência contra a mulher. Mas vejam que isso contradiz o que a Bíblia nos ensina, principalmente em Efésios capítulo 5, quando Paulo mostra que o padrão de Cristo ali
é uma liderança exercida com amor sacrificial. Então, o crente ele não pode também estar refém e defender a violência contra a mulher, o machismo. A diferença entre homem e mulher na Escritura é apenas uma diferença funcional, ela nunca é ontológica, nunca é de dignidade. Carl Truman, novamente, cito aqui, ele diz que a cultura moderna, infelizmente, transformou identidade em construção individual, rompendo a ligação entre a natureza e o significado. Ou seja, isso produz uma confusão entre papéis de homem e mulher, de modo que, muitas vezes, o indivíduo ele constrói dentro de si uma imagem de masculinidade ou de feminilidade diferentes daqueles que a Escritura constrói, diferente daquele que a Escritura estabeleceu na criação. Por isso, muitos homens, às vezes, eles defendem uma estrutura machista, de controlador, de dominador, de opressão, que não aceitam, por exemplo, a funcionalidade, o ser feminino, e acabam tendo um relacionamento de fato abusivo, controlador, um relacionamento que trata muitas vezes a mulher como objeto de seus desejos, de suas pretensões, de seus projetos. E, como eu disse, infelizmente, isso acaba gerando a reação contrária, que é um feminismo também baseado numa construção social errada a respeito do papel da mulher no mundo, a respeito do próprio papel da mulher em relação à sua família, em relação ao seu marido. E como vimos também aqui, mais uma vez eu quero destacar sobre isso, a Escritura ela mostra um caminho diferente para estas questões. A Escritura reconhece, sim, a realidade da queda, reconhece as suas distorções, suas consequências, mas observe que a Escritura preserva a bondade de Deus original, porque Deus é bom sempre. Deus não foi afetado pelo pecado, o homem sim, mas o ser de Deus não. Deus permanece quem ele é imutável. Então, o Evangelho ele vem exatamente para restaurar esta relação que foi quebrada não por Deus, mas pelo homem. A dor, por exemplo, no parto que as mulheres elas experimentam, podemos dizer, sim, sem qualquer tipo de exagero, que ela tem uma dimensão teológica profunda nisso. Porque Paulo, lá em Romanos capítulo 8, verso 22, ele afirma que toda a criação geme. E todas as mulheres aqui, as irmãs que tiveram filhos, que passaram pelo parto, mesmo aquelas que foram anestesiadas, por exemplo, para uma cesariana, em algum momento elas experimentaram a dor, seja a dor do parto natural, seja a dor da cicatrização, do processo pós-operatório, porque este sofrimento é uma lembrança à mulher de que o pecado ele afetou a realidade. Portanto, a dor que vocês sentem no parto é como uma lembrança daquilo que aconteceu na queda. Não era para ser assim. Se não houvesse queda, não haveria dor, não haveria sofrimento. Se não houvesse queda, as mulheres não precisariam passar por horas e horas de indução de parto. As mulheres não precisariam passar por horas e horas de dores, de contrações. As dores não existiriam. E é por isso que no novo céu e na nova terra já não existirá dor, não haverá dor. Porque a dor é exatamente uma consequência do pecado. Então, veja, o que está sendo colocado aqui não é a maternidade ou o próprio parto em si. Dar à luz filhos é bênção do Senhor. E todas as mulheres que têm esta realidade, que podem fazer isto, elas percebem o quanto isto é benéfico para suas próprias vidas. Mas o que está sendo colocado aqui é que a dor no parto é sempre uma lembrança de que há uma dimensão teológica muito maior, que é exatamente o fato de que a dor é uma consequência do pecado. O trabalho, o corpo, as emoções, os relacionamentos, todas estas coisas carregam marcas da queda. Tudo isto, irmãos, mostra o quanto nós estamos sujeitos ao pecado. Gênesis, portanto, mostra que essa existência caída do ser humano, ela inclui a dor real. As dores acontecem conosco porque nós pecamos. Sejam dores emocionais, sejam danos físicos, teciduais,
sejam quaisquer tipos de dores, as dores e os sofrimentos entraram no mundo em razão do pecado. Portanto, toda vez que você sentir dor, ou toda vez que você sofrer por algo, lembre-se, tudo isto aconteceu por uma rebelião contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus. E quase sempre nós sofremos também quando rejeitamos a palavra de Deus. Obedecer, como vimos aqui no cântico que cantamos, obedecer é sempre melhor. Cristo, ele passou pelas dores humanas, como sabemos. Já estava profetizado isto, que o servo haveria de sofrer, e ele sofreu por causa dos nossos pecados. Mas o coração de Cristo foi um coração obediente. E o coração de Cristo, obediente, abreviou as suas próprias dores. Cristo sofreria por muito mais tempo na cruz, mas pela misericórdia de Deus, o tempo de sofrimento de Cristo foi abreviado, porque o que importava para Deus não era a dor do sofrimento, mas era a realização da redenção de Cristo na cruz. E em terceiro e último lugar, queridos irmãos, nós temos também o juízo do homem, ou sobre o homem. E este juízo de Deus sobre o homem, ele revela a maldição da criação e, mais uma vez, a necessidade da redenção em Cristo Jesus. Os versos 17 a 19, Deus diretamente se dirige agora a Adão, ao homem. E interessante que ele menciona a razão da queda, ele diz: você atendeu à voz da tua mulher, e obviamente aqui não há nada contra o fato de homens ouvirem a opinião das suas esposas, das suas mulheres. O texto não está falando a respeito disso, em atender à voz da mulher, né? Porque o machismo talvez poderia interpretar desta maneira, os abusivos, né, poderiam interpretar dessa forma, mas não é isso que o texto quer dizer. O texto, obviamente, está dentro de um contexto de queda. Então, a voz que Adão ouviu de sua mulher foi uma voz contrária à Escritura. Quando uma mulher sábia, ela vive debaixo da Escritura, diz o texto, ela edifica o seu lar. Portanto, maridos fazem muito bem ao ouvirem conselhos e opiniões de suas esposas, quando elas falam de acordo com a palavra de Deus, porque elas trazem sabedoria para o seu lar. Não é disto que o texto está falando. O texto está condenando aquelas falas da mulher em relação ao seu marido, em relação a Adão, que foram contrárias à palavra do Senhor. Adão ouviu a voz contrária. Adão ouviu uma reinterpretação da Bíblia. E isto sim foi pecaminoso. Mas é interessante que é muito significativo a gente perceber que a primeira maldição a Adão não é propriamente a ele, mas é a terra. Veja só, na ordem das maldições, ele diz assim, Deus diz, não é? Visto que você ouviu e você comeu, ele diz, maldita é a terra por tua causa. Veja que interessante, aqui há uma discussão, porque é como se dissesse, o que tem a ver uma coisa com a outra? Porque a terra não pecou. Por que Deus, então, ele destina a criação inteira o sofrimento e esta punição, este efeito do pecado humano? Isso poderia trazer para nós algum tipo de dúvida, porque, de certa maneira, poderia parecer uma espécie de injustiça, ou uma transferência de culpa de Deus, do homem para a criação. A criação não tem a ver com aquilo que o homem fez, mas é aí que entra a dinâmica de todo o plano redentivo que está por trás disso. Paulo, lá em Romanos, capítulo 8, versos 20 e 21, ele interpreta exatamente desta maneira. Ele diz: a criação está sujeita à vaidade. O que ele quer dizer com isto? O que a Bíblia ensina sobre isto? A doutrina do pecado, irmãos, que nós chamamos na teologia de amartiologia, essa doutrina do pecado, ela ensina que o pecado ele possui consequências cósmicas. O que quer dizer isso? Que todo o mundo inteiro, toda a criação, não funciona plenamente como antes. Por que Deus fez assim? Para que o homem pudesse perceber todos os dias, na sua relação com a natureza, os efeitos do seu pecado. E é por isso que a criação geme. E é por isso que a criação está sujeita à vaidade. Portanto, a natureza, o trabalho, a própria existência humana, na relação com a natureza, passam a experimentar frustrações. Você compra no sacolão
uma fruta, uma verdura, quando chega na sua casa, tem bicho. Dentro da verdura, tem bicho na fruta. Você fica frustrado. Poxa vida, olha, você ganha goiabas que alguém traz para você, quando você abre está cheio de bicho. Alguns dizem que não tem problema comer, porque como o bicho é da goiaba, né, então, mas outros preferem não passar perto das larvazinhas ali, né? A criação, ontem nas notícias, não sei se vocês viram, mas aqui no bairro Independência, um cachorro Akita, fiquei até preocupado com o Roberto, mas eu vi lá o Akita, né? Atacou o dono, e o moço foi levado em estado grave para o hospital, quase dilacerou os braços, 2 braços, acho que o cachorro surtou, né? Assim, deve ter dado alguma... E atacou, e foi preciso, inclusive, chamar as forças de segurança, né, para conter o cachorro, etc. Quer dizer, o que faz isso? O que faz os animais serem bravos em relação ao ser humano, hostis em relação ao ser humano? É o efeito do pecado. Então, quando o seu cachorrinho, você chegar perto dele, ele começar a rosnar perto de você, quando o gato, né, você vai pegar o gato, te unha, aquilo ali é uma reação consequente do pecado. Ah, mas o cachorrinho pecou, o gato pecou? Não, mas eles sofrem as consequências da queda. É interessante isto. E qual é a explicação? Para que nós possamos nos lembrar de que todo o mundo foi afetado por causa do nosso pecado. Então, não há nada no mundo que não tenha sido afetado pela queda. O trabalho, por exemplo, o trabalho que antes era uma vocação alegre, agora ele se torna fadiga. Por isso diz, no suor do rosto comerás o teu pão. Ele continua sendo bom, mas se torna algo penoso. Penoso. Então, isso explica muito da nossa frustração, por exemplo. Frustrações profissionais. Pessoas que se formam em determinado curso ou em determinada profissão, algum técnico em alguma área, e, de repente, ele se vê frustrado profissionalmente. Consequência do pecado. O cansaço existencial. Às vezes você trabalha, você vive em família e você não se encontra, você não vê realização nisso. Você olha para a sua vida e sua vida está toda boa. Você, se for casado, você é bem casado, tem filhos, seus filhos são obedientes, sua família é uma família estável, você tem um bom emprego, mas você está triste, você não se realiza, você continua com aquela coisa, oh meu Deus, parece que a coisa não vai, não é? Você está aí solteiro, já se desenganou da vida, ninguém quer saber de você, não vai casar mais, não é? Frustrado, pecado, o cansaço existencial, a ansiedade, como já temos falado aqui, muito ligada ao nosso mundo, né? O mundo de performance, o mundo de produtividade, a gente quer sempre fazer mais, e a gente fica ansioso por essas coisas, a gente morre por essas coisas. Mas o trabalho continua sendo vocação de Deus, infelizmente, agora na cultura da queda. Paulo, lá em Colossenses 3:23, ele chama o cristão a trabalhar, mas ele fala como para o Senhor. Por quê? Porque isso significa que o trabalho ele não pode ser considerado um caminho de salvação, ele próprio, mas ele é um serviço a Deus realizado nesse mundo que foi quebrado. Lá em Eclesiastes também, que, aliás, nós temos estudado aqui nas quintas-feiras, né? Até convido os irmãos para se esforçarem e virem na quinta-feira, estamos trabalhando alguns temas, né, do livro de Eclesiastes. Eclesiastes mostra muito essa realidade. O esforço humano ele é quase sempre marcado pela frustração. Salomão fala, olha, eu trabalhei, fiz isso, fiz aquilo, e vi que tudo era vaidade. Quer dizer, o homem trabalha, constrói, acumula, mas muitos deles são incapazes de encontrar felicidade nessas coisas, porque falta aquilo que é o principal, que é exatamente a sua relação com Deus. Então, a punição dada a Adão foi nesse nível. Não é que o trabalho se tornou algo amaldiçoado.
Assim como a maternidade na mulher não se tornou amaldiçoada. Mas o que há aqui é agora o homem se lembra todas as vezes que ele passa por frustrações, seja no trabalho, seja na sua vida com a natureza ao redor, ele se lembra de que tudo isso é consequência da queda. Tudo isso é um problema da queda. Então, meus irmãos, concluindo, Gênesis 3, 14 a 19, nos mostra que o pecado nunca é algo de menor importância. Nunca é uma coisa pequena. O pecado, ele destrói relacionamentos, ele corrompe a natureza criada por Deus, ele produz sofrimento, ele traz morte, finalmente ele conduz à morte. E o que a gente precisa fazer é se lembrar de que a esperança, a nossa esperança, a esperança do cristão, ela não está na cultura, ela não está na política, ela não está na tecnologia, ela não está no nível de moralidade humana. Talvez as pessoas pensem, nós precisamos investir na educação, porque quanto mais as pessoas forem educadas, elas forem moralmente instruídas. Isto não é verdade, porque muitos países de boa educação, de desenvolvimento social, são países que continuam as suas práticas pecaminosas, talvez alguns deles até mais seriamente envolvidos em pecados e em problemas contra Deus do que outros países. Então, não é por aí. A solução não é a cultura, a política, a tecnologia, o avanço, o progresso, a economia, nada destas coisas. Gênesis 3,15 nos mostra que a solução é apenas uma. Cristo entrou no mundo caído. Ele assumiu a maldição que estava sobre a serpente, sobre o homem, sobre a mulher. E ele assumiu esta maldição. Ele venceu a serpente na cruz, para que nós pudéssemos, nele, receber a graça. Então, para todo lugar que você olhar, haverá pecado. Para você mesmo, e para todas as pessoas, e para toda a criação. Mas, ao mesmo tempo, você perceberá que para todos os lugares para onde você olhar, haverá também o anúncio da graça de Deus. Em Cristo. Há solução. Não importa se o seu casamento está indo de mal a pior, se ele está indo de mal a pior, por causa do pecado. Há pecado envolvido aí. Mas a graça de Deus é capaz de restaurar. Porque Cristo venceu Satanás. Ele pisou a cabeça da serpente. Portanto, você não precisa mais viver a ideologia da serpente. Você pode reformar o seu casamento. Se o seu problema é um problema existencial em relação àquilo que você faz, frustrações, Cristo resolve isto também, porque você percebe que o seu trabalho agora não é mais para a sua própria satisfação, mas é para Cristo, para o Senhor. O trabalho é para o Senhor. Então, Cristo reforma todas estas coisas. No meio do juízo existe graça. E a graça, diz o salmista, ela é melhor do que a própria vida. Por isso é que nós devemos clamar ao Senhor pela sua graça, para que Ele sempre nos conceda aquilo que Ele, de fato, reservou para nós na pessoa de Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Vamos cantar, então, o hino 38, Louvores Sem Fim. E logo após vamos orar e impetrar a bênção e assim encerrar o culto nesta manhã. Vamos ficar de pé, meus irmãos? 38, Louvores Sem Fim. Mil louvores rendamos a Jesus.
Vamos orar, meus irmãos. Pai Santo, nós te agradecemos, ó Pai, o privilégio que o Senhor nos concedeu de, nesta manhã, podermos cultuar o Teu nome, ouvirmos a Tua palavra, cantarmos louvores ao Senhor. Muito obrigado, Pai Santo, por este tempo precioso. Pedimos-te que Tu continues conosco, que Tu nos abençoes ao longo do restante deste dia, em todas as nossas atividades, que a Tua graça possa nos assistir, que possamos, ó Deus, analisar, Pai Santo, de acordo com o Teu Espírito, a gravidade do pecado e de que maneira alguns dos pecados têm afetado as nossas vidas, e que os nossos corações possam se dispor a nos arrependermos desses pecados, a nos voltarmos contra Ti, de maneira a sermos servos obedientes, como Teu Filho Jesus foi, e assim, ó Deus, recebermos de Ti também todos os benefícios desta nossa união contigo na pessoa de Jesus Cristo. Fica conosco, Senhor, ao longo deste dia. Nos abençoe e nos guarde. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, podem se assentar? Meus irmãos, eu vou pedir só um pouquinho da paciência de vocês, porque eu gostaria de fazer um comunicado do conselho, né, de nossa igreja, e eu sei que o tempo já deveríamos estar nos dirigindo, né, para a escola dominical, mas eu peço aí a paciência dos irmãos, principalmente dos professores, né, porque esse aviso é muito necessário. O conselho esteve reunido, né, na quarta-feira. Graças a Deus, uma reunião muito produtiva, muito boa. E o conselho, então, verificando as contas, né, as finanças da igreja e também os compromissos que ainda tem com relação à reforma que nós temos empreendido, e, sobretudo, né, a necessidade imediata, que é a colocação dos vidros para a liberação do templo, o conselho verificou a necessidade de nós realmente ampliarmos, né, as nossas receitas, ou, em outras palavras, a termos mais dinheiro, né? Nós, inclusive, recebemos um aporte, um dinheiro, né, que poderia cobrir parte das despesas relacionadas aos vidros. Então, só para os irmãos entenderem um pouco, né, o orçamento dos vidros, ele está em torno ali, arredondando, né? Claro que há algumas diferenças aí de valores, mas arredondando os vidros, né, que incluem os vidros da rampa, os vidros da galeria e também as portas, o fechamento da sala da bateria e a porta lateral, a porta do púlpito, né, são duas portas. Todo esse material, com o assentamento, etc., está em torno de R$30 mil. R$30 mil. Então, é um valor bastante considerável, um valor que nós consideramos alto, né? Claro que, como eu disse, os orçamentos eles variam, então tem orçamento de 36 mil, tem orçamento de 28 mil, mas nós estamos colocando 30 mil porque é a média, e sempre, né, nesse tipo de serviço existe um gasto aqui, um acréscimo ali, algum ajuste, né? Então, R$30 mil esse é o nosso alvo. Desses 30 mil, nós já conseguimos uma parte dele, um pouco menos da metade. Mas o grande problema é que a outra metade restante, nós ainda não temos em caixa, e se formos, por exemplo, parcelar esse valor, nós teremos que arcar também com as parcelas, né? E as parcelas girarão aí em torno de R$4 mil, né? Se formos parcelar de acordo com o orçamento que nos foi apresentado. Mas dentre
essas parcelas, essas obrigações, nós temos outras obrigações que nós já assumimos. Então, por exemplo, tem o próprio empréstimo do Supremo Concílio, que nós estamos pagando, graças a Deus, né, pagando regularmente. Tem algumas outras compras que fizemos, por exemplo, em cartões de crédito, que também precisamos cobrir, né, precisamos repor. Então, são parcelas normais que nós fizemos, né, graças a Deus, temos dado conta de manter, a igreja não está devendo nada, né, no sentido de inadimplência, né, a dívida que tem é o que tem mesmo já programado para as parcelas seguintes. Nós não estamos inadimplentes, graças a Deus por isso, mas o desafio nosso é exatamente captar esse valor a mais, né, para que a gente possa subir, né, lá para o salão principal. Então, eu estou falando isso, né, e o Conselho pediu que nós abordássemos esse tema, porque eu sei que alguns irmãos estão bem ansiosos em relação a voltar lá para cima, né, e alguns até sugeriram, pastor, vamos passar aqui pelo corredor, né, para não precisar usar a rampa, né, mas nós não podemos, irmãos, por uma questão de segurança mesmo. Nós temos crianças, temos idosos, né, muita gente vai ser... Aquele dia eu até brinquei com o Alonso ali, né, da galeria, porque o pessoal do som, por exemplo, vai utilizar o ambiente do som. Mas são pessoas adultas. Sim, mas acidente acontece com pessoas adultas, com crianças. Né, acidente não tem idade para acontecer. Às vezes você tropeça ali, às vezes, né, numa situação, você perde a noção do espaço. Então é muito perigoso. Nós não podemos, por uma responsabilidade mesmo, cuidado, né, com os irmãos, nós não podemos liberar enquanto nós não tivermos esse serviço realizado. Então, o que nós queremos, por que nós estamos falando tudo isso? Né? Não é uma prática de nossa igreja, a gente sabe disso, né? Não é uma prática da igreja presbiteriana essa divulgação, né, de valores e esse, podemos até dizer, esse apelo financeiro, né? Mas nós fazemos isso com muito temor a Deus e também com respeito aos irmãos, porque sabemos que os irmãos já têm colaborado bastante, né? Os irmãos têm feito ofertas significativas, alguns irmãos têm aberto, né, o seu coração para oferecer, assim, às vezes até valores maiores, né? Mas o que nós queremos nesse momento é exatamente um esforço maior da parte de cada um, de cada um de nós, né? Todos nós estamos fazendo algum esforço em alguma medida, né? E nesse momento é o momento do esforço um pouco maior, né? Então, se você oferta R$2, quem sabe R$4, né? Se você oferta R$100, quem sabe 120, 150, 200, 10 mil também não vai ser problema, né? Se você tem, por exemplo, uma oferta que você queira, não, eu vou ofertar à igreja. Tem um dinheiro que você tem guardado ali, você fala, quer saber, isso aqui eu vou ofertar, Deus vai repor, né? Não sei, cada um sabe da sua condição, cada um sabe de como Deus tem operado na sua vida, a maneira como Deus tem agido, mas o conselho quer deixar claro aos irmãos que não é uma questão de atraso, não é uma questão de má administração, nada disso. É simplesmente a ausência do recurso necessário. Então, quando Deus nos der a graça, né, e até eu disse isso na reunião do conselho, Deus é dono do ouro, da prata, né? Nós não estamos, o conselho está muito tranquilo, muito sereno com relação a isso, né? Sabe que Deus vai levantar os recursos, sabe que os compromissos que nós temos serão cumpridos, né? Tudo isso nós estamos muito tranquilos com relação a isso. E é por isso que nós estamos abrindo estas questões aos irmãos, né? Então, o nosso pedido é que você possa orar a Deus, né? E nos momentos de oferta aqui, você dispor realmente o seu coração para ajudar um pouco mais, né, naquilo que Deus tocar na sua vida, que Deus orientar você. Caso você não queira fazer aqui, né, não queira ou não possa, ou não, converse com o nosso irmão, né, tesoureiro, o presbítero Emerson, né, às vezes fala, irmão Emerson, eu vou fazer uma oferta assim, um pix tal, né, ele vai também direcionar, porque agora tudo nós estamos direcionando para essa situação, né, para essa urgência, porque nós entendemos que é uma urgência, né?
nós poderíamos ficar aqui embaixo por muito tempo, não é? Mas nós entendemos que agora já se tornou uma urgência nós voltarmos lá para cima, né? Por N questões, porque está praticamente pronto. Na verdade, só falta isso, né? O som já está instalado, já está tudo pronto, né? Os recursos estão todos prontos. E, se Deus quiser, ao voltarmos também, nós teremos um ambiente muito mais favorável, né? Um ambiente maior também, né? De melhor circulação, menos calor, né? Apesar de que agora nós estamos entrando num período mais frio, né? Mas será um ambiente, obviamente, muito melhor, até para recebermos os visitantes, recebermos as pessoas. Então, esse é o nosso pedido, meus irmãos. É o nosso pedido, né? E que Deus nos dê graça para que a gente possa conseguir, né, o mais rápido possível, o mais brevemente possível. Se você tem um amigo rico, dono de um sítio, alguma coisa assim, né, peça para ele fazer uma oferta lá para a igreja. Né? Então, não tem problema. Qualquer esforço que você puder fazer, obviamente sendo um dinheiro justo, né, legítimo, né, você não pode pedir para o Vorcaro, mas, né, para outros aí a gente pode. Então, se você tiver alguém que possa ofertar, né, Deus vai, obviamente, abençoar a nossa igreja. Inclusive, nós vamos aproveitar e vamos orar por isso, né, agora. Eu vou pedir o diácono Alonso, representando aí a junta diaconal, né, que cuida também dessas questões patrimoniais. O Alonso também é membro da comissão, né? Então, pedi o Alonso para vir aqui, Alonso, e orar por especialmente, né, por esse motivo. Oremos. Senhor, bondoso Deus, eterno Pai, graças te damos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem levantado os recursos, Senhor, necessários, e nós sabemos, Senhor, que o Senhor, como o pastor acabou de dizer, é o dono do ouro e da prata, e nós sabemos, Senhor, que esses recursos irão aparecer. Muitas das coisas que nós fizemos e conseguimos fazer, ao olhar para trás, Senhor, a gente vê a graça do Senhor e a bondade, Pai. Te agradecemos mais uma vez por esses recursos que já conseguimos e do que nós já conseguimos realizar. Faltando apenas essa última etapa, Pai. Esteja levantando esses recursos, esteja nos dando condições, Senhor, de fazer recursos e trazer à casa do Senhor, para que nós possamos ali, Senhor, subir e usar, Senhor, o templo para honrar e glorificar o Teu nome. Que tudo, o fim é para esse, Pai. Ser um lugar mais confortável, que nós possamos ouvir a Tua palavra melhor, que nós possamos aprender e, Senhor, chegar aos nossos corações os Teus ensinamentos. Nos ajude e continue, Senhor, abençoando o conselho, na administração e na junta também, Senhor, ao recolher esses recursos. Mais uma vez te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Só mais um adendo, né? O valor que nós já empreendemos na reforma, eu acho que já passou, irmão Emerson, dos 400 mil, né? Lembra mais ou menos aí de... Mas é daí para frente. Então, quer dizer, e graças a Deus, né? Quando nós começamos, nós nunca imaginávamos que... Tanto que o empréstimo que nós solicitamos à IPB foi de 170 mil, os irmãos se lembram, né? Nós aprovamos em assembleia. E já gastamos mais de o dobro. Né? E gastamos não é porque o conselho fez churrasco, essas coisas, não é porque... Gastou porque as coisas são caras mesmo, né? E cada coisinha ia acrescentando. Então, como o irmão Alonso orou aqui, é isso mesmo. Deus, se a gente olhar para trás, nós não íamos dar conta. Né? Então, nós olhamos para frente com esperança, porque nós olhamos para trás e sabemos que Deus já fez muito, né, em nosso favor. E, meus irmãos, um outro aviso, antes da gente partir para as classes, o Conselho também resolveu fazer uma mudança. O Conselho tem feito, né, nesse ano, o Conselho tem feito algumas mudanças, né? Por exemplo, a implantação do culto, os horários,
Os irmãos têm percebido. E o conselho resolveu também fazer uma mudança com relação aos cultos semanais, ao horário dos cultos semanais. Chegou-nos uma solicitação de que, ao invés de ser 20 horas, nós começássemos às 19h30. Isto para que fique mais cedo, né? Alguns irmãos, eu sei, têm problemas de deslocamentos. Até pensei no Raul na hora, que pega o trânsito aí, né, Raul, para chegar. Mas a maioria dos irmãos que tem vindo são irmãos que moram mais próximos aqui mesmo. Então, até para atender melhor, né, os irmãos que participam aqui, que vêm, que estão mais próximos, então nós vamos mudar o horário. Nós vamos começar com esse novo horário na primeira semana de junho, ok? Então, essa próxima semana ainda, que é a última de maio, permanece às 20 horas. Mas aí, a partir da outra semana, o início de junho, a gente começa às 19h30, tanto a reunião de oração quanto o estudo bíblico, ok? Vamos fazer essa experiência, né? E, se Deus quiser, aumentar, inclusive, a participação, né, a frequência dos irmãos. Tá bom? Que Deus nos abençoe, então. Teremos menos tempo para a escola dominical, mas, como eu disse aos irmãos, foram necessários, né, esses avisos e observações. Que Deus abençoe a todos. Os irmãos podem se dirigir para as suas classes.